conosco. Abra a tua Bíblia aí em 1 Samuel 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Samuel 3. Ai, Deus é bom. Ele é bom, né, gente? Ele é bom demais. 1 Samuel 3. A Bíblia diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, o que acontece aqui? Gostaram no fundo? Ih! São as viagens que se passam na cabeça da pessoa quando ela está em casa na quarentena. Samuel, ele era... Foi assim a história dele, né? Eucana era o marido e a Ana era a esposa. A Ana, ela não tinha, ela era estéril, né? Ela não conseguia ter filhos e aquilo incomodava muito, aquilo a perturbava demais. E ela não conseguia ser preenchida, né? Então, ela foi à presença do Senhor e começou a clamar, né? E aí, naquela época, quem era o sacerdote era Eli. E Eli, como sacerdote, ele, nessa época aqui, ele que era, vamos dizer, o juiz do povo, sabe? Eli que era o juiz. Os filhos dele faziam as funções sacerdotais e tal, mas o Eli que ficava lá dando conselhos, sabe? Fazendo aquela função de juiz. E ele estava lá na frente, né, do tabernáculo, da porta, né? Ele estava lá na frente e tal. E Ana estava lá chorando. E aí ele vai e fala: você tá bêbado e tal? Ela: não, eu só tô... Porque ela estava orando sem sair som, né? E aí ele fala... Aí ela fala: não tô bêbado, eu tô muito angustiada porque eu quero um filho. E aí ele falou... Sabe, Deus vai em paz, Deus de Israel já te concedeu. E aí ela vai engravida e dá... E ela, antes dela engravidar, ela fez um voto que ela dedicaria ao Senhor, né? E aí ela vai e engravida e dá... depois de desmamar o menino e tal, ela leva Samuel pro templo. Ela leva Samuel para ele cuidar, para ele forjar o Samuel, né? Então ela leva para Eli e dedica ele realmente ao Senhor. Então Samuel, ele cresceu assim, cresceu na presença do sacerdote, né? Ele cresceu ali recebendo todas as... sendo instruído pelo sacerdote, né? Ele era, vamos dizer, um ajudante, né, ali de tudo, de Eli. Ele ensinava para ele as coisas. E nesse dia aqui, ele tinha aproximadamente 12 anos, eu acho, posso estar enganada, mas acho que é isso. Ele estava lá dormindo. E naquele tempo, como a gente leu, raramente o Senhor falava, as visões não eram frequentes. E aí Deus vai e, enquanto o Samuel estava dormindo, Deus vai e chama: Samuel, Samuel. E ele acha que é o profeta Eli, né? O sacerdote Eli. Ele vai, levanta e vai perguntar a Eli: você quer alguma coisa? Você me chamou? E aí ele: não, tal. Aí ele volta a dormir, daqui a pouco: Samuel, Samuel. E aí ele vai de novo. Aí ele: não é nada. Quer dizer, olha, ele já tinha se esquecido, né, como é que era. Aí ele volta a dormir, daqui a pouco: Samuel, Samuel. Aí Samuel vai para Eli de novo, fala: Eli, você me chamou? Aí ele fala: já sei. É o Senhor que está te chamando. Quando ele te chamar, você fala assim: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Amém. E aí, sabe,
E aí a gente, como vocês perceberam, né? Que naqueles dias o Senhor raramente falava. As visões não eram frequentes. E aí eu fiquei pensando, né, no nosso mundo atual. E se ninguém mais ouvisse a voz de Deus? E se ninguém quisesse obedecer os mandamentos do Senhor? E se perdessem, se as pessoas perdessem o temor ao Senhor e decidissem deixar de lado as ordenanças de Deus? E se as pessoas quisessem continuar ignorando a presença de Deus e vivessem em pecado, esquecendo que Ele é onipresente, está em todos os lugares? Então hoje eu vim para te dizer algo. Não importa o que as pessoas farão. Ainda que sejam maioria, importa que sempre há os remanescentes de Deus. Sempre há os remanescentes de Deus. Amém? Sempre há os remanescentes de Deus. Sempre há homens e mulheres que se agarram à palavra do Senhor. Sempre haverá aqueles que permanecem e se santificam dia após dia. Sempre haverá o remanescente que teme ao Senhor. Ei, a história do povo de Deus nunca foi sobre a maioria. Nunca foi sobre a maioria. A gente viu isso quantas e quantas vezes, que eles não precisaram de maioria para vencer guerras, para vencer batalhas. Amém? Nunca foi sobre maioria. Inclusive, você pode perceber isso, não precisa abrir a tua Bíblia, mas você pode observar isso em Gênesis 6, 9, que fala sobre Noé. E aí ele fala assim, ó. Deus se arrependeu, sabe, de ter feito a humanidade, porque eles estavam muito corruptos, eles estavam, sabe, muito maus. E aí Deus se arrependeu, sabe? E aí fala assim, não precisa abrir, né? Gênesis 6, 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quer dizer, nunca é sobre a maioria. E o que Deus fez? Deus salvou Noé. Deus mandou Noé fazer uma arca. Quer dizer, você é íntegro. Você anda comigo. Faz uma arca, porque você não vai morrer, cara. Você é meu camarada. Você vai andar comigo. Você anda comigo. Olha só, eu te dou esse desenho de uma planta numa arca, porque você vai viver. Amém? Amém? Nunca foi sobre maioria. Sempre há um remanescente. Sempre há aqueles que decidem, aqueles que permanecem, aqueles que vão ser fiéis até o fim. Amém? Aleluia. Amém? Deus é bom, Deus é bom. Quem teme a Deus entende que é melhor viver de forma reta, que o agrade, do que, né, viver sem temor, né? Quem teme a Deus sabe que é melhor viver como Ele quer, que é melhor viver da forma reta, porque aquilo vai fazer bem para você, vai trazer um bem incrível para você. Amém? Quem teme ao Senhor entende que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele governa sobre tudo e todos. E Ele sabe mais do que a gente, amém? Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Amém? Deus sabe mais, Deus sabe além. Você está pensando amanhã, Deus já está pensando depois de amanhã. Amém? Você está pensando na tua dificuldade hoje, o Senhor já está olhando para você amanhã falando... Isso aí não é nada, você continua fiel, permanece, porque você não sabe onde eu vou te botar, mas eu já tenho preparado lugares altos. Amém? Amados, todos seremos julgados por Deus, acreditando nele ou não, acreditando nele ou não, todos nós seremos julgados por Deus. As leis da natureza, né, as leis do universo, não deixam de atuar porque você não acredita nelas. Vocês já ouviram, né? Aqui sobre a ilustração, né? Não é coronavírus, não, gente.
a lei da... Ah, tá, a lei do universo, né? Vocês já ouviram sobre a lei da gravidade, sobre essa ilustração. Uma criança, se ela se debruçar, não importa quanto tempo ela... qual idade, né, delas, mas se ela se debruçar sobre... Ah, travou, gente? Não acredito. Eles falaram que travou, peraí. Ah, tá, continua, né? Mas enfim, vamos ver. Ih, estamos de volta! Estamos de volta! Esperei, hein? Então vamos lá. Eu falei o quê? Que as leis do universo, elas não deixam de atuar se você não acredita, amém? Se uma criança ela se debruçar sobre uma janela, ela vai deixar de cair porque ela não sabe que a gravidade existe? Se uma criança... Se uma criança se debruçar, pode ter a idade que for, vamos botar aí 3 anos, ela vai deixar de cair? Não vai! A lei da gravidade, as leis do universo, aquilo que o Senhor botou como lei, não vai deixar de atuar, porque você desconhece as leis do universo. Você vai continuar sendo julgado, você acreditando em Deus ou não. Você vivendo ou não, amém? A vida com Deus. O melhor e mais inteligente que temos que fazer é temê-lo. O melhor e mais inteligente que a gente pode fazer é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só um minutinho, galera. Ai, meu Deus. Deixa eu te contar. Oi. Ah, tá. Valeu. Vou pedir pro meu marido aí. Valeu. Coisas da vida, não, gente. Não. Voltando, galera. Olha só. Pastor, vai no portão, pastor. Amém? Vai lá no portão. Estão te esperando. Quem sabe faz ao vivo, tá, pessoal? Quem sabe faz ao vivo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Outro ponto é: quem teme ao Senhor entende que deve andar em santidade. Vocês estão rindo, né? Isso acontece comigo? Isso acontece com vocês também, que eu sei. Vamos voltar aqui, ó. O melhor e mais inteligente que a gente pode fazer é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor, a pessoa sabe que deve andar em santidade. E eu vou chegar lá, você vai entender. Tira o som, que som? Vou abrir aqui em Hebreus 12. Vocês estavam com saudade de mim? Ô, louco, meu. Vocês estavam com saudade? Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Afinal, só vê o Senhor quem anda em santidade. Aleluia! Santidade! O que é santidade? Andar em honestidade, sinceridade, compromisso com o Senhor. Santidade é ser santo, separado. Muitas vezes remar contra a maré, não é verdade? Às vezes você não tem que remar contra a maré. E aí, irmãzinha, brother, sister. Então, tá em santidade é muitas vezes remar contra a maré. Todo mundo a maioria quer fazer uma coisa, mas você tem que fazer outra. A maioria quer ir por um lado, quer, votar em alguém estranho, aí você vai e fala, não, cara. E aí você consegue, você descobre que, Deus estava na frente de tudo. Amém? Então, santidade, cara, ela às vezes te bota nos lugares, né, que você tem que dizer não, que você tem que ficar numa saia justa, mas é santidade ao Senhor. Você precisa fazer aquilo que agrada a Ele, não aquilo que agrada a maioria, não aquilo que agrada as pessoas. Amém?
Provavelmente, nessa época, haviam poucos israelitas fiéis que davam ouvidos à palavra de Deus. Porque diz assim, Peraí, esqueci qual livro. Peraí, rapidinho que eu vou lembrar. Depois eu falo. Acho que... tá, Juízes. Juízes diz assim, ó. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vocês lembram que eu falei que o profeta, que o sacerdote Eli, ele era como se fosse um juiz nessa época? Não tinha rei em Israel. Então ele fazia... então ele, né, ele direcionava o povo, né? Mas cada um fazia o que parecia certo. Os israelitas, eles estavam, sabe, longe da presença do Senhor. Eles estavam longe, sabe? Eles não davam, sabe? Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então não havia. Como que num terreno como esse a gente sabe que é necessário ter fé para ter milagre? Uma terra sem fé, como que vai ter milagre? Porque, sabe, é intrínseco do milagre uma terra fértil. Para o milagre nascer, para o milagre brotar, você precisa ter fé. E se cada um fazia o que lhe parecia certo, se cada um, sabe, tava nem aí, sabe, não tinha muito temor a Deus, então a atividade profética realmente não existia. Por isso que era raro, por isso que as visões eram raras, por isso que Deus raramente falava, porque não encontrava corações, sabe, onde ele pudesse se manifestar. E mal sabiam eles que tudo que Deus queria era alguém que o temesse. Quer dizer, Deus sempre esteve ali. Ele sempre quis se manifestar. Ele não ficou esperando Samuel assim, tipo, sabe, ele sempre quis falar. E aí quando ele viu, esse menino, Samuel, eu vou, esse aí vai me ouvir. Samuel, fala, Senhor, esse vai me ouvir. Amém. Deus sempre está procurando alguém. Ele está sempre querendo falar. Ele está sempre assim. Ele quer corações focados, pessoas que o temam, pessoas que sejam íntegras. Amém. E você, Deus pode se manifestar a você? Se eu te pergunto nessa noite, Deus pode se manifestar a você? Deus pode se manifestar a mim? Deus pode se manifestar a você? 1 Samuel 2:18, não precisa abrir, mas diz assim que os sacerdotes, eles vestiam uma túnica de linho fino, né, para ministrar. Então era porque o linho, né, por diversas questões, assim, tipo, ele era super durável e tal, sabe, por questões assim, eles usavam, né, os sacerdotes usavam uma túnica de linho fino e tal. Então houve o mistério. Apocalipse 19:8 diz assim, diz que a noiva do Senhor, diz assim, ó, para vestir-se foi-lhe dado linho fino. Quer dizer, isso aqui no casamento do Cordeiro, amém? No casamento de Jesus com a igreja. Porque, se você não sabe, a igreja é noiva de Cristo. E é por isso que a gente não pode mexer com a igreja, amém? Porque a igreja é noiva de Cristo. E é por isso que a gente não tem que abrir a nossa boca para amaldiçoar. É por isso que a gente não pode abrir a nossa boca para falar mal da noiva. Amém? Aleluia! Sério? Não podemos falar mal da noiva de Cristo. Se Ele escolheu, Ele formou a sua noiva. A gente já viu aqui que se a gente olhar lá
em Adão, quando foi tirado da costela, né? Eva, da mesma forma, Jesus, sabe, como que tira da sua costela lá na cruz, sabe? Como que forma a igreja, certo? Deus é bom. Então Deus formou a igreja, Jesus formou a igreja do Senhor. E essa igreja, ele vai, Apocalipse 19 diz sobre o casamento da noiva e do cordeiro. Você aí quer casar com o Senhor? Você quer casar com o Senhor? E aí diz assim, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante, puro. E o linho fino são os atos justos dos santos. Isso aí é Apocalipse, é palavra. Ele explica. O linho fino são os atos justos dos santos. Como sacerdotes, porque nós somos sacerdotes. A palavra diz que eu vos constituí reis e sacerdotes. Somos sacerdotes. Se como sacerdote a gente não se revestir de linho fino, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Não fala lá que eles usavam linhos finos, os sacerdotes? A palavra... A palavra nos ensina, ó, gente, não é coronavírus. Quando eu fui vir pra cá, eu botei uma saia que ela estava guardada, sabe? A quarentena faz isso com as pessoas não podem usar as roupas de sair, as pessoas só usam algumas roupas, as outras ficam guardadas. E aí elas ficam com um cheiro, amém? Aí eu logo arranquei aquela saia, mas tipo assim, né? Põe. Vou voltar aqui. Como sacerdote, se a gente não se revestir de linho fino, travou? Se a gente não se revestir de linho fino, como poderemos ouvir a sua voz? Não teríamos acesso a Ele. A gente não teria acesso a Ele. Amém? Nós precisamos nos vestir com um linho fino, que são o quê? Os atos justos dos santos. Você sabia, né? Dessa necessidade? Você como sacerdote, você precisa trajar um linho fino, você precisa se revestir, você precisa, sabe, cuidar, sabe, do seu dia a dia, daquilo que você faz, você precisa se santificar, você precisa ser separado. Quem tem acesso a Deus, quer ter acesso a Deus, quer ouvir a sua voz, quer manifestar o reino na sua geração, tema o Senhor, se santifique, apresente-se a Ele, tema o Senhor, se santifique, apresente-se a Ele. Após toda a preparação da vida de Samuel, quer dizer, Samuel ficou ali, sabe, sendo preparado, sabe, sendo ministrado pelo sacerdote Eli, após toda a vida dele. Aí, sabe, tipo, a gente vê tudo o que aconteceu, como que ele foi precioso, como que ele foi importante para a nação de Israel, como que sua vida, sabe, transbordava da presença de Deus. Amém? E a gente vê o seguinte, o relacionamento que ele tinha com Deus se manifestava através da confirmação daquilo que Samuel dizia. Porque você fica assim, sabe, querendo, sabe, ai meu Deus, Deus tem que falar comigo para fazer. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo certo aí? Dá um okzinho, quem tá ouvindo. Vocês estão chorando por quê, gente? Estão tristes? A gente fica pensando às vezes, sabe, que assim, Deus tem que dar, sabe, uma direção, voz audível. Ai, meu Deus. Que
Deus tem que dar uma direção, sabe, audível. Mas sabe o que acontece aqui? Sabe o que o Samuel entendeu? Samuel entendeu o seguinte, que enquanto ele crescia, o Senhor estava com ele. Né? A gente fica lá esperando, ai Senhor, fala, faz alguma coisa, faz isso acontecer, faz aquilo acontecer, dá um estalo quando eu acordar, sabe? Fala assim, você vai mudar, ou qualquer coisa, faz alguma coisa. Mas o que Samuel, como homem de Deus, entendeu, que aí ele buscando ao Senhor, ele tinha intimidade, o Senhor falava, Samuel, imagino que não só uma vez, imagino que várias vezes. O que Samuel entendeu foi que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que se cumprissem as suas palavras. Você está entendendo? Samuel buscava o Senhor, Samuel era íntegro, Samuel tinha o temor do Senhor, Samuel buscava o Senhor, Samuel se preparava, Samuel era um cara consagrado ao Senhor, Samuel era consagrado ao Senhor. Mas ele não ficava esperando. Sabe o que ele fazia? Ele tinha o Espírito de Deus, né? Ele se manifestava, ele andava com o Senhor. Então ele ia fazendo, sabe? Ele falava e Deus cumpria a palavra dele. Gente, eu tava na internet da igreja e agora eu mudei pra a minha internet. Eu consegui mudar pra minha internet, acho que vai melhorar, tá? Então Deus fazia com que as palavras de Samuel se cumprissem. Você tá entendendo? Gente, a gente fica orando, sabe? Orando as coisas. Mas ei, se a gente for íntegro, se a gente for reto, se a gente for consagrado, se a gente vestir um linho fino, se a gente estiver apresentável diante da presença do Senhor, Ele vai fazer com que as nossas palavras se cumpram. E aí quando você disser, Senhor, que o teu avivamento venha em Saquarema, bum! Senhor, faz, sabe, minha voz se converter, bum! Senhor, sabe, quando você começar as suas palavras, você vai falar e bum! Você vai falar, seja curado, bum! Porque você vai estar andando com o Senhor, você vai estar andando com Ele. Você vai saber que a presença do Senhor está com você e nada nem ninguém pode te parar. Nada nem ninguém pode parar aquele que anda com o Senhor. Nada nem ninguém. Basta você ser íntegro, basta você ser fiel, basta você permanecer, basta você não desistir. Não desista. Continue, persevere, tenha bom ânimo. O Senhor é tudo que você precisa. De mais o que você está esperando? O Senhor é tudo que você precisa. O Senhor é tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Se temos o Senhor, temos tudo. E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O reconhecimento de Samuel. Samuel não precisava. Ele não precisava de reconhecimento. Ele estava ali, você tem noção, o Senhor falava com ele. Ele, sabe, provavelmente ele nem estava preocupado com isso. Mas ele foi reconhecido. Porque quando você, a tua boca, a boca de Deus, amém? Boca de Deus, não é, né? Boca que sai falando um monte de bobagem e aí espera que o Senhor cumpra. Né? Eu já fui assim, né? De não ter tanta sabedoria lá no início da minha conversão e aí, sabe? Não é assim, amém? Você anda com o Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que Ele vai transformar a tua cabeça, vai te dar amor pelas vidas, vai te dar um amor incrível, amém? E aí, Samuel, por causa disso tudo, ele foi reconhecido pela nação. Ele foi reconhecido. As pessoas falavam, Samuel tá vindo aí. Samuel tá vindo aí, tipo, cara, sabe? Samuel tá vindo aí, bro. O cara fala com Deus, o cara conectado. E olha só, houve uma parada incrível. Houve uma parada incrível. Samuel nem era filho de Eli. Ele nem era sacerdote, ele nem era da linha sacerdotal. Porque a gente sabe que Israel
tinha a família de Levi foi consagrada como sacerdote, a família do irmão, né, de Moisés foi consagrada como sacerdote de Arão. E aí o que acontece? Lá no futuro, foi separada a tribo de Levi, foi como primícia dada ao Senhor, né? Então toda aquela linhagem de Levi era a linhagem que adorava ao Senhor, que trabalhava como sacerdote, que não tinha seu próprio, não ganhou suas terras, eles tinham direito a, dentro da terra de cada tribo, né? Eles davam para eles criarem lá os pastos deles, para fazer as coisas deles, porque eles não receberam, porque a porção deles era o Senhor. Amém? Eles se alimentavam e tal, eles podiam se alimentar com as coisas que, do tabernáculo, né, e tal, eles eram abençoados dessa forma. Olha só, eu vou sair, mas eu vou voltar, a palavra vai continuar, amém? Temos 20 segundos, então eu vou falando. Então, Samuel não era filho... Ih, já vou pausar. Pera aí, aguenta aí, tá? Que a gente vai voltar. Vamos voltar aqui, pera aí, no Instagram. Estamos voltando, porque... Meu, quando Deus está na casa, a gente não consegue segurar o tempo. Se vai segurar o tempo, vai ser uma horinha ali, ó. Se Deus está na casa, fala aí, Lucas. Vai segurar? Deus está na casa, Deus está na casa. Ele está falando, a gente vai falando, amém? Certo? Galera aí do Face. Entra aí, galera. Entra aí pra gente continuar, pra gente não parar. Deixa eu lembrar aqui tudo que eu... Bora, galera. Bora, Bola de Neve, Saquarema. Bora entrar. Hã? Não, eu sei. Ele acha que eu me perdi, gente. Olha só. Eu não me perdi. Aguenta aí, Facebook. Aguenta aí, galera. Tô esperando a galera entrar. Então, vou voltar, hein? Vou voltar. Olha só. Como eu tava falando, nessa época, tinha uma tribo que servia no tabernáculo. Tinha uma tribo que servia na casa de Deus, e era a tribo de Levi, certo? Gente, presta atenção. Samuel não era, sabe, ele não era filho de Eli, ele não era, ele não estava ali, sabe, como eu posso dizer, ele não foi filho de Eli para poder crescer ali. Ele foi consagrado ao Senhor, ele pegou e foi consagrado. Aí você observa assim, aqui, que Samuel não era filho de Eli, certo? Mas olha só, os filhos de Eli não se importavam. Os filhos de Eli, na verdade, eles não se importavam com a presença de Deus. Eles eram sacerdotes, mas eles faziam só bobagem, meu irmão. Eles só faziam bobagem. Eles pegavam, na hora ali da oferta, eles pegavam a melhor parte para eles, aquilo que era do Senhor. Antes da carne estar cozida, eles já queriam pegar uma parte, sabe? Porque tinha todo um ritual, toda uma liturgia, tudo aquilo que foi que Deus que estabeleceu. E eles, sabe, feriram os mandamentos do Senhor, eles feriram aquilo que Deus tinha estabelecido. Então, e pior, cara, eles ainda pegavam mulher na frente lá do... Meu Deus, olha isso, cara, eles ainda pegavam mulher na frente lá do tabernáculo, cara. Sei lá aonde, mas eles ainda pegavam mulher. Cadê a noção? Os caras eram sacerdotes. Você tá entendendo? Nós, quem são sacerdotes? Eu vos constituí reis e sacerdotes. Você é sacerdote, eu sou sacerdote, cara. Eu sou uma sacerdotisa do Senhor. Deus nos separou, santidade, você é separado. Então quer dizer, os filhos de Eli estavam, mal pra caramba. Na verdade, os caras estavam, os caras não estavam, caraca, os caras estavam difícil.
Sabe, aqueles caras difíceis. Você tenta, mas você não consegue falar. Você tenta abrir os olhos, mas você não consegue. Ele tentou dar uma advertência, os caras nem aí. E o povo falando, aí, olha só o que eles estão fazendo. Olha só o povo, sabe? Olha só como é que os filhos de Eli não tem temor ao Senhor. Sabe aquela coisa assim? Os filhos de Eli não se importavam com o legado. Eles se importavam com a herança. Os filhos de Eli, eles queriam saber da herança, não do legado. Mas Samuel estava ali aprendendo legado, sobre legado por Eli. Samuel estava ali sendo treinado nos princípios, nos valores. Samuel estava ali sendo treinado. Herança passa, principalmente se a pessoa tiver uma má administração. Você pode receber uma bolada, falar, caraca, tô rico, ganhei 100 milhões na minha conta. Uau! Quantos aí, sei lá, o pessoal ganhou um dinheirão e aí morreu, e aí fez isso, fez aquilo. A pessoa ficou pobre. Você pode ganhar dinheiro, dinheiro não é questão, mas dinheiro passa, amém? Agora, legado permanece. Legado permanece. E Samuel se apropriou do legado de Eli. Samuel se apropriou do legado de Eli. Sabe, para quem não tem um destino na vida, qualquer caminho serve. Para quem não tem um destino, qualquer caminho serve. Por isso que os filhos de Eli, sabe, estavam totalmente... Eles não tinham um destino, eles não tinham um propósito de vida. Qualquer caminho servia para eles. Agora, eu tenho um destino. Um dia eu quero encontrar com o Senhor. Caraca, né? Ó, a gente não combina louvor, né? É tudo Espírito Santo. E você vai cantar de novo, porque depois a gente vai adorar. Vamos adorar? Vamos adorar juntos. Eu quero me apresentar um dia como noiva do Senhor. Eu tenho esse destino. Eu quero, sabe, esse destino pra mim. Me apresentar como noiva. Sem mácula, sem rugas, vestindo um linho fino, brilhante, puro. Você quer se apresentar como uma noiva? Eu digo assim, você, homem e mulher, porque nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Deus levantou um homem fiel e temente. Quando tinha, sabe, sacerdotes que não estavam aí para a presença de Deus, Deus levanta um. Você está entendendo? Não é sobre maioria. Como eu falei lá no início, não é sobre maioria. Deus levanta um homem fiel. Que dali por diante, ele representaria os interesses de Deus na história do povo. 1 Samuel 2:35 diz assim, que ele agia de acordo com o coração e com o pensamento do Senhor. Samuel não agia por conta própria. Samuel agia de acordo com o coração e com o pensamento do Senhor. Quem quer isso? Quem quer viver isso? Quem quer viver isso? Deus nos constituiu reis e sacerdotes. O que Deus pode fazer de um homem e de uma mulher que são fiéis e tementes a Ele, que são íntegros, que não negociam valores. O que o homem pode fazer de alguém que teme a Ele, de um só que o tema, de um só que queira ouvir a voz dEle, de um só que o busque de todo o coração. Igreja, ouça o que o Espírito diz. Eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Samuel mudou a história do seu tempo. Samuel mudou a história do seu tempo. Um tempo onde naquela época não havia rei Israel, cada um fazia como melhor lhe parecia. Agora tem Samuel. Agora tem Samuel. Para mudar a história do seu tempo.
do Senhor para a sua geração. Você está disposto? Você está disposto? Você está disposto? Você está disposto?